Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Quero saudar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhora vereadora, o público aqui presente, né? E os internautas, ouvintes da Rádio Marabá, nesta sessão do dia 15 de julho, nossa segunda sessão, lembrar aos vereadores que semana que vem nós teremos um curso, um seminário do Legislativo Municipal aqui na Câmara de Vereadores. Solicito aos vereadores que façam as suas inscrições. Então, considerando que nesta oportunidade nós não vamos fazer as inscrições automáticas, vai ser cada vereador vai solicitar para nós entendermos que quem realmente vai se inscrever vai participar. Essa é a ideia, tá? Então, semana que vem, na verdade, quarta e quinta e sexta, nós teremos um seminário do Legislativo Municipal, terão aí painelistas, advogados, inclusive a nossa procuradora jurídica aqui dessa Câmara vai ser uma das painelistas, né, Ana Luísa. Também vamos ter o procurador da UVB, o André Camilo. Nós teremos o Daniel Passaia, também advogado, e que presta contas para as câmaras de vereadores na assessoria. Teremos comunicação com o Éder Boaro. Vamos falar sobre a participação das mulheres na política. Eu quero fazer um convite para a comunidade. Vai ser aberto aos candidatos a vereador que vão participar do pleito desse ano. Nós vamos abrir também aos candidatos a vereador. Já, se quiserem participar desses 3 dias de atividade, será aberto aí. Tem que fazer a inscrição via Câmara de Vereadores de Iraí. Dito isso, eu quero saudar mais uma vez os senhores vereadores e colocar na ata 1687, da sessão do dia 2 de julho, em discussão. Se algum vereador tem alguma manifestação a fazer quanto à ata, lembrando que as nossas atas, por uma resolução da mesa e aprovada por todos, não são mais lidas na Câmara. Elas são disponibilizadas até 48 horas antes da sessão, os vereadores analisam. Se tiver qualquer alteração, esse momento para se manifestar. Não havendo manifestação, nós vamos, então, colocar a referida ata em votação. Nós temos 6 votos. Está faltando o vereador Neuci. Vereador, 7 votos favoráveis, com a ausência da vereadora Ana Paula Rodrigues. A ata está aprovada. Eu solicito à secretária, a vereadora Maristela, para que faça a leitura das matérias do Poder Executivo, Legislativo e correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, vereadores, assessores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Marabá e também quem nos vem pelo Facebook. Projeto de Lei número 036, de 11 de julho de 2024. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2424, de 14 de outubro de 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iraí, Rio Grande do Sul, e da outras providências. O prefeito do município de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º.
É alterada a redação dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal número 2424, de 2009, e suas alterações que passam a ser as seguintes. Artigo 2º. Para a consecução do objeto do convênio, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder servidores à APAI, de acordo com a sua demanda, custear serviços de transporte, bem como a efetuar despesas de custeio e de investimentos, observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias. Inciso 1º. A cedência de servidores será com ônus parcial para a APAI, que deverá ressarcir ao município o valor equivalente a 50% do valor do seu repasse recebido a título do Fundeb, inerentes às suas matrículas. Parágrafo único. Para o exercício 2024, em que os recursos são integralmente repassados pelo FNDE e ao Estado, e este os repassa à APAI, o ressarcimento é fixado em R$ 16.076,32, a serem ressarcidos aos municípios em 12 parcelas iguais e mensais, sendo em julho o valor de 6 parcelas, de janeiro a junho, e a partir de julho em parcelas mensais. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber e a repassar à APAI os recursos financeiros que lhes são transferidos através do município pelo Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, na forma estabelecida no inciso 1º do artigo 26 do Decreto Federal número 10.656, de 2021. Deduzidos os valores despendidos com os servidores cedidos e despesas custeadas na forma do artigo 2º desta lei, que fica limitada a 50% do valor do seu repasse recebido a título do Fundeb inerentes às suas matrículas. Parágrafo único. Eventual custeio de despesas em valor excedente ao limite de 50% estabelecido será custeado pelo município como custeio da educação especial de munícipes. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Iraí, em 11 de julho de 2024. Justificativa ao projeto de lei número 036, 2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação e deliberação visa adequar a redação dos artigos 2º e 3º às circunstâncias vigentes em relação aos recursos do Fundeb das matrículas da APAI. Desculpa. Por alguma razão, no censo realizado no ano de 2023, que serve de base para este ano de 2024, a APAI marcou que tinha convênio apenas com o Estado. Por isso, a integralidade dos recursos do Fundeb é transferida ao Estado, que os repassa para o município. Ocorre que os profissionais, professores em especial, são do quadro do município e os mesmos os custeia. Até o ano passado, o recurso do Fundeb das matrículas da APAI eram divididas à razão de 50% para o Estado e 50% para o município, porque no censo marcava convênio com ambos. Com 50%, o município custeava as despesas com professores cedidos e os serviços de transporte escolar. Como agora o município nada mais recebe da União a título de Fundeb, a APAI tem que indenizar-lhe o valor de 50% do que recebe a título de ressarcimento dos servidores cedidos. Ressalta-se que os 50% jamais cobriram a integralidade das despesas custeadas pelo município. O mesmo ocorre agora, pois os custos são maiores, de forma que o excedente, como sempre foi e continua sendo despesa do município para a manutenção da educação especial. Destaca-se, por fim, que, se a APAI não ressarcir o município, este montante, que equivale a 50%, teria que ser aplicado em profissionais da educação e não poderia ser gasto em outras despesas da APAI. Por isso é necessário este ressarcimento. Diante de sua clareza, espera-se a aprovação unânime deste projeto de lei. Gabinete Municipal do Prefeito de Iraí, em 11 de julho de 2024.
Iraí, 25 de junho de 2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul. Assunto: solicitação de convocação para esclarecimentos. Ilustríssimos senhores vereadores, membros da mesa diretora. Na qualidade de Procurador Municipal de Iraí, Rio Grande do Sul, venho respeitosamente à presença de vossas senhorias solicitar minha convocação para prestar esclarecimentos face às inúmeras insinuações ofensivas e ilícitas levantadas após o cumprimento de decisão liminar que deferiu a reintegração de posse de imóvel municipal utilizado como posto de resfriamento de leite junto ao processo 50000612482101006 que tramita perante a Vara Judicial da Comarca de Iraí, Rio Grande do Sul. A presente solicitação encontra amparo no artigo 132 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Iraí, que regulamenta a convocação de secretário municipal, sendo aplicável de forma analógica ao procurador municipal em situações que demandam a elucidação de atos administrativos de relevância e interesse público. Considerando a seriedade das imputações e a necessidade de restabelecer a verdade dos fatos, coloco-me à disposição para comparecer a esta Casa Legislativa a prestar todos os esclarecimentos necessários, bem como fornecer os documentos e informações pertinentes que possam contribuir para a elucidação das questões suscitadas. Certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossas Excelências, aguardo a confirmação da data e horário para a referida convocação. Atenciosamente, Clóvis José Magnamosco Filho, Procurador Municipal. Projeto de Resolução 007 de 2024. Altera a redação da Resolução número 005/2009, que cria o Conselho da Cidade. O presidente da Câmara de Vereadores de Iraí, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica constituído o Conselho da Cidade no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, definido o seu funcionamento, atribuições, servidores encarregados, a divulgação das manifestações, o registro dos anais das reuniões e audiências públicas, bem como o encaminhamento para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento das deliberações adotadas. Artigo 2º. O Conselho da Cidade na Câmara de Vereadores tem por objetivo, primeiro, propiciar aos diversos segmentos da sociedade civil organizada um fórum de debate das questões locais. Segundo, ampliar os canais de participação da comunidade junto ao Poder Legislativo. Terceiro, promover o levantamento de dados, colocando-os à disposição para enriquecimento das ações legislativas e administrativas dos poderes e órgãos públicos do município. Quarto, trabalhar na elaboração e gerenciamento de um plano de desenvolvimento social e econômico como sugestão aos poderes executivos e legislativos municipal. Artigo 3º. Compõe o Conselho da Cidade. Primeiro, a Câmara de Vereadores, representada por seu presidente. Segundo, os partidos políticos com assento na Câmara, representado pelos seus vereadores e presidentes. Terceiro, a administração municipal, representada pelo prefeito municipal. Quarto, representantes dos diversos segmentos da sociedade civil, através das instituições, conforme segue abaixo. Primeiro, partidos políticos sem assento na Câmara Municipal de Vereadores. Segundo, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Terceiro, igrejas constituídas no município. Quarto, representante do meio ambiente e sustentabilidade. Quinto, ACI, CDL. Sexto, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sétimo, representante da agricultura familiar. Oitavo,
representante dos estudantes. 9º, representante da educação. 10º, representante do cooperativismo. 11º, representante dos aposentados. 12º, representante das agências bancárias. 13º, representante da saúde. 14º, conselho tutelar. 15º, representante de segurança pública. 16º, comunidade indígena. 17º, representante do terceiro setor. 18º, representante da cultura. E 19º, representante do turismo. Artigo 4º. O Conselho da Cidade realizará reuniões bimestrais na sede da Câmara de Vereadores, onde elaborar seu primeiro regimento. O presidente do Conselho será de livre escolha de cada membro, e este terá autonomia de escolher da melhor forma sua diretoria, que será composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral e secretário adjunto. A gestão da diretoria do Conselho será de 1 ano. Parágrafo único. Todos os nomes indicados deverão obrigatoriamente ser aprovados pelo plenário do Conselho da Cidade. Artigo 5º. A mesa diretora, através do Espaço do Cidadão, disponibilizará todos os recursos materiais e humanos que se fizerem necessário à efetividade dos atos do Conselho da Cidade. Parágrafo único. O Conselho da Cidade, por intermédio da Câmara Municipal, funcionará como um grande fórum de debates de Iraí, organizar-se-á em comissões específicas e assim decidir nas áreas e temas que entender ser necessário, emitirá parecer sobre projeto quando solicitado, poderá sugerir a solicitação de informações ou cópias de documentos a qualquer órgão ou servidor municipal quando necessário. Artigo 6º. O registro dos trabalhos, documentos e demais atos do Conselho da Cidade ficarão sob a guarda do coordenador da Escola Legislativa e Cidadania. Artigo 7º. As despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão às expensas de dotação orçamentária própria. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores, Iraí, 15 de julho de 2024. Presidente Gilson Gonzatti. Justificativa. Senhores vereadores, com o presente projeto de resolução, estamos avançando mais um passo para encurtar o caminho de uma maior integração do Legislativo Municipal com a sociedade. Desde o início da presente legislatura, estamos trabalhando no sentido de envolver cada vez mais a comunidade nos assuntos de nosso município. Não tendo dúvidas que, num futuro próximo, teremos bons e positivos resultados dessa proximidade formal com o cidadão. Peço aos colegas edis desta Casa Legislativa que apoiem e aprovem o presente projeto e reafirmando a certeza que é possível fazer mais e quem tem que ganhar com nossas ações é o cidadão iraiense, que vê nos seus representantes legítimos a esperança de um novo amanhecer. Projeto de Resolução 008/2024. Altera a data de realização da sessão ordinária de 5 de agosto de 2024 para dia 12 de agosto de 2024. O presidente da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições, conforme a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno vigente, resolve. Artigo 1º. Altera a data da realização da sessão ordinária inicialmente marcada para o dia 5 de agosto de 2024, às 18 horas, para o dia 12 de agosto de 2024, às 18 horas. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Gilson Gonzatti, presidente. Justificativa. O presente projeto tem como objetivo alterar a data de realização da sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2024, às 18 horas, para o dia 12 de agosto de 2024, às 18 horas, a fim de melhorar, adequar os trabalhos dessa Casa de Lei. Em razão do exposto, por ser necessária a supracitação ou alteração, solicito os nobres pares a sua aprovação. Iraí, 15 de julho de 2024, Gilson Gonzatti, presidente.
A casa recebeu de Silvano Baldin um baixo-assinado. Nós, abaixo-assinado, moradores da Fonte Fria, Iraí, Rio Grande do Sul, vimos solicitar atenção para a apresentação de projeto para a realização de uma ponte para transposição de cidadãos, especialmente moradores de Iraí, Rio Grande do Sul, naquela localidade. Então, o baixo-assinado, né, que o Silvano Baldin trouxe para a gente ficar ciente do que está acontecendo. Seria isso por hoje, senhor presidente. Muito bem. Nós vamos, considerando o período eleitoral, o espaço das bancadas nós vamos retirar por 60 dias, até o mês de outubro, tá? E vamos manter o espaço dos oradores, normal, os 10 minutos. Eu convido agora os vereadores a discutir a ordem do dia, o projeto do Executivo número 36, 2024. Está em discussão o referido projeto. Algum vereador queira se manifestar? Não havendo, nós vamos colocar em votação. Lembrando que a vereadora Ana Paula Rodrigues, a Paulinha, está em atestado médico, por isso que ela não está hoje participando da nossa sessão. Com licença, senhor presidente. Vereador Nelci Franciscone do Amaral. Eu vou pedir vista desse projeto, tá? Eu quero conversar com a APAI e também com a Secretaria da Educação. Ok, está baixado. Baixar não, pedido de vista do vereador, o projeto fica para a próxima sessão. Se precisar, nesse período, fazer uma sessão extraordinária, nós chamaremos uma extraordinária, tá? Mas, no mínimo, período de 15 dias, nós vamos manter esse projeto. Eu gostaria do projeto de resolução número 007, que altera a redação da resolução 05/2009, que eu gostaria de fazer algumas manifestações aqui. Eu acabei de fazer uma observação, só não estou achando o meu projeto. Está aqui. Projeto, então, eu preciso fazer duas alterações antes de nós votarmos ele, tá? No artigo 2º, esse projeto, vamos lembrar, a resolução de 2009, já funcionou esse Conselho da Cidade, e lembrar que o nome Conselho da Cidade foi porque já existe um Conselho da Comunidade. A nossa intenção na época foi criar um Conselho da Comunidade, mas considerando que existe um Conselho já com o nome da comunidade, nós criamos da cidade, mas que abrange todo o município. Esse Conselho, ele tem por finalidade agregar diversos segmentos da sociedade organizada em um foro de debates nas questões locais. É o que se fez no Planejar Iraí. E aí nós lembramos dessa resolução e também eu queria fazer então uma alteração no artigo 2º, o inciso 4º, que trabalhar na elaboração, trabalhar de acordo com o Programa Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico como sugestão aos poderes executivo e legislativo municipal. Esse Programa Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico ele já está criado pela Lei 2008 de 2004. Então, altera-se a redação, trabalhar de acordo com o Programa Municipal. E também, na competência do Conselho da Cidade, o artigo 3º compõe o Conselho da Cidade, eu gostaria de retirar a administração municipal representada pelo prefeito municipal. E digo por quê? Porque esse conselho, ele é um conselho consultivo à Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara também, os vereadores não participam e não pode, legalmente, não pode participar dos conselhos municipais consultivos ao Executivo Municipal, porque somos poderes independentes. Então, eu gostaria de fazer essa alteração também, passando o inciso 3º, na verdade, ficaria representando diversos segmentos da sociedade através das instituições, conforme segue abaixo. Então, ficaria essas duas alterações nesse projeto de resolução, que é
é um fórum permanente de debates, pensando conforme foi planejado o Planejar Iraí, e as pessoas querem se colocar à disposição para se reunirem periodicamente para discutir problemas do nosso município, com as representações. Nós alteramos algumas representações. Nós temos aqui, por exemplo, os partidos políticos com assento na casa e também os partidos políticos sem assento na casa, ou seja, que aquele que não tem vereador serão convidados os presidentes. A OAB, as igrejas constituídas no município todas, os representantes do meio ambiente e sustentabilidade, Associação Comercial e CDL, sindicatos, trabalhadores rurais, representantes da agricultura familiar, representantes dos estudantes, representantes da educação, aí seriam os professores, representantes do cooperativismo, dos aposentados, das agências bancárias, que aqui nós tivemos representação no Planejar Iraí, representação também da saúde, do Conselho Tutelar, da segurança pública, da comunidade indígena, do terceiro setor, da cultura e do turismo. Então, engloba muito o nosso município, as representações do município e as pessoas que vieram, que passaram mais de 100 pessoas no Planejar Iraí, gostariam de fazer parte desse conselho, então serão convidados para ter esse fórum permanente de discussão aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Está a palavra à disposição dos vereadores que queiram se manifestar quanto a essa resolução que altera a resolução 05/2009. Não havendo manifestação, nós vamos colocar em votação o projeto de resolução 07/2024. O projeto está aprovado por 7 votos. Vamos passar, então, agora para a resolução 08/2024, que altera a sessão do dia 5 de agosto para o dia 12 de agosto. Em votação, sem o sistema, então, peço a manifestação dos seus vereadores. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se manifeste. O projeto é aprovado por 7 votos. Projeto 08/2024. Também nós temos um requerimento para solicitação de esclarecimentos. Lembrar que esse requerimento é do assessor do procurador jurídico do município. Ele solicita para que a Câmara faça a convocação. Nós vamos avaliar e provavelmente na próxima sessão nós vamos ver como é que vai ser uma avaliação da mesa, uma avaliação dos vereadores para essa convocação solicitada pelo procurador jurídico. Pois não, vereador Nelci? Com licença, senhor presidente, eu acho que nessa casa houve alguns levantamentos da questão do laticínio São Carlos, mas em nenhum momento essa casa, ou um vereador ainda, se manifestou sobre a situação que tenha qualquer tipo de finalidade de prejudicar A, B ou C. Então, eu não vejo necessidade dele se explicar aqui. Eu acho que a rádio do nosso município está aí, e eu não vejo necessidade do nosso procurador do município se justificar na Câmara de Vereadores, já que aqui ainda não existe nenhuma nenhum tipo de problema com o procurador do município até então. Então, eu não acho necessidade que ele venha aqui. Eu acho que a rádio é isso. A rádio pode ir lá e falar, todo mundo fala o que quer. E eu acho que seria por aí. Eu não vejo necessidade dele comparecer nesta casa. Minha opinião, senhor presidente. Ok, mais algum vereador? Não havendo, nós vamos avaliar e vamos buscar as gravações, enfim, mas vamos dar uma resposta, com certeza, para o solicitante e também para a comunidade. Também vamos às matérias agora já votadas. Nós vamos passar para o espaço dos oradores
inscritos. Então, está aberta a inscrição dos senhores vereadores pelo sistema para usar a palavra. Antes, lembrando que nós recebemos aqui da organização do 6º desafio de cicloturismo de Iraí, dos 91 anos, da primeira etapa, Circuito Norte RS Oeste Santa Catarina 2024, no dia 30 de junho de 2024, aqui o material que o pessoal mandou para nós, que considerando que a Câmara foi parceira do evento, e que bom ser reconhecido quando nós somos parceiros em muitos eventos do município, muitas parcerias são feitas, a Câmara aprova muitas coisas e muitas vezes se reclama da falta de reconhecimento, inclusive das entidades que promovem, né? E aqui eu tenho que destacar ao César Balém, que entregou, e registrar que, pela primeira vez, desde que eu sou vereador, nós recebemos um agradecimento em forma, um troféu que foi distribuído aos participantes em forma de agradecimento à Câmara Municipal de Vereadores. Espero que as outras entidades façam isso ao Poder Legislativo também, porque muitas vezes se cobra do Executivo, que não chama o vereador, mas a comunidade, muitas vezes, as entidades que são beneficiadas com as ações da Câmara de Vereadores, também não lembram. Que bom que o pessoal lembrou e fica esse nosso registro, vai ficar exposto aqui na Câmara de Vereadores esse material. Dito isso, nós vamos passar a palavra aos vereadores inscritos, só que aqui o meu sistema, ele se apagou e eu preciso auxílio dos universitários, né? Bom, nós temos uma inscrição até agora. É isso? Não havendo manifestação, 2 manifestações, 3 com a presidência. Nós vamos passar a palavra ao vereador Neuci Franciscone do Amaral. Lembrando que nós estamos num período pré-eleitoral, mas que a lei eleitoral já nos dá uma série de impedimentos nesse período, então nós temos que ter muito cuidado com as palavras, senhores vereadores, e com os atos também, porque a grande maioria das câmaras do Brasil, inclusive, tiraram as transmissões, apagaram os sites. Nós não vamos fazer isso porque nós entendemos que a legislação não é clara nesse sentido. Nós temos um mandato até dia 31 de dezembro de 2024 e até o dia 31 de dezembro de 2024 esta casa vai trabalhar, os vereadores vão trabalhar e vão buscar, sempre com transparência, com respeito ao cidadão, acima de tudo, e respeito aos colegas, nós vamos continuar trabalhando da maneira que se trabalhou até hoje aqui. Vamos sempre ter cautela, mas vamos manter a estrutura da Câmara funcionando como a legislação permite. Considerando, então, agora, o vereador Neuci Franciscone do Amaral, período de 10 minutos. Não? Boa noite, senhor presidente, boa noite ao público de casa, boa noite aos colegas vereadores. Hoje, primeiramente, eu quero pedir uma manifestação, uma oração a um grande amigo meu, o Tito Idiotti, vereador que foi dessa casa, que passa por uma situação muito complicada, entubado na UTI de Frederico Westphalen. E nós, como colega, como parceiro, a gente fica muito sensibilizado com esse tipo de situação. Então, quero pedir que essa casa, os vereadores da nossa casa, sejam parceiros e façam uma oração cada um da sua maneira e que a gente possa aí passar uma força para a família que está acompanhando essa situação. Também eu não posso deixar de falar hoje, ao menos algumas palavras, sobre o que eu ouvi na rua essa semana, me deixou muito chateado. Semana passada eu fui com meu filho a Passo Fundo, cheguei atrasado para a sessão ordinária, acabei não vindo, motivo dele, ele tem uma cirurgia no joelho, e a gente ouviu algumas coisas que eu não gostei. As pessoas pregando na rua que o vereador gringo
tinha a ser vendido, não iria entrar na briga da Laticínio São Carlos, porque o gringo tinha sido comprado. Para nós que trabalhamos da maneira que trabalhamos nessa casa, a gente, desde o primeiro dia que a gente teve essa notícia que aconteceu com a São Carlos, a gente sempre procurou buscar o melhor, nem pensando nem A, e nem B, e nem C. Procurando sempre o bem do município e das pessoas que lá dependem daquela laticínio. Eu acho que essa foi a ideia desta Casa de Vereadores. E a gente fica triste quando vê uma situação dessa correndo na rua. É muito fácil tirar pedra nos outros, mas o difícil é fazer melhor que nós estamos fazendo. Então, eu, muito tranquilo, eu não me preocupou nada, isso aí, porque na verdade quem me conhece sabe como eu sou. Quem me conhece sabe que isso não existiu e não vai existir dentro do nosso trabalho aqui nessa casa. Mas também não posso deixar de falar à população de Iraí que o que nós, vereadores, ouvimos do ex-concessionário da Laticínio São Carlos é muito grave. Isso, nenhum vereador vai discordar de mim que ouviu, menos meu amigo Cacique Jadir, que não estava na reunião, tirando ele, o resto todos estavam. E a gente ouviu coisas muito graves diante do nosso ouvido e olhos. Então, como eu falei esses dias, eu prefiro não me manifestar das coisas que eu não sei, mas uma coisa eu garanto para a população de Iraí, que a verdade vai aparecer. Essa é a palavra do gringo da ambulância, todo mundo me conhece, sabe como eu sou, e eu vou buscar a verdade onde ela estiver. Eu acho que é justo pela população, pelos vereadores dessa casa que nunca cobertaram nada, eu acho que essa não é a intenção dos vereadores. E assim eu vou encerrar minha fala hoje, eu não vou me alongar muito, eu acho que é por aí que você faz as coisas, é de uma maneira honesta, de uma maneira séria, e tranquilizar a população que confia no vereador gringo, que não precisa se preocupar, que aqui é invendável. Um abraço a todos, boa noite a todos. Muito bem, vereador. Vamos passar a palavra ao vereador Paulo Martins, nosso vice-presidente da Câmara. Boa noite, presidente Gilson. Em seu nome, quero cumprimentar os demais colegas, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Marabá e nossos amigos do Facebook. Posso ser rápido, senhor presidente, só quero fazer aqui um agradecimento ao empresário Pereto, que faz a coleta de lixo, onde ele disponibilizou 3 empregos para o pessoal aqui de Iraí, com carteira assinada. Estive conversando com o Vitorino que me passou essa informação. Então, parabenizar esse empresário aí, dando aqui para Iraí também esses 3 empregos, 3 famílias que estão trabalhando com ele. Sobre o requerimento do Dr. Clóvis, senhor presidente, eu sou favorável, porque todas as pessoas têm o direito de vir se esclarecer ou falar, ou coisas, de repente a gente vai poder perguntar para ele o que está acontecendo, o que está havendo, né? Então, eu sou favorável a esse requerimento, que ele venha até essa casa conversar conosco aqui, né? Fazermos algumas perguntas para ele e esclarecer alguns fatos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, vereador Paulo Martins, o Nequinho. Quero que use a presidência aqui para mim usar a tribuna. O vereador Jair está solicitando, volto aqui, então desculpa, vereador, mas o senhor se inscreveu fora de hora, tá? Mas eu vou lhe passar os 10 minutos de manifestação aí. Fique à vontade. Depois eu falo, a não ser que o senhor quer que eu fale agora, depois o senhor se manifesta. Boa noite, senhor presidente. Não, eu falo agora. É apenas um informativo para a nossa comunidade. Boa noite aos nobres colegas, ao público aqui presente, ouvintes da Rádio Marabá e o pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Senhor presidente, só gostaria de fazer alguns agradecimentos e falar um pouco também sobre a Procuradoria da Causa Animal, que esta casa
pioneira nesta causa. Agradecer a Defesa Civil do município, a Defesa Civil do Estado, ao Executivo, aos colaboradores da assistência social, que neste pequeno período, senhor presidente, já foi distribuído 2.500 quilos de rações para nossos cães e gatos do município. Então, é uma semente que foi plantada e ela está germinando. Mas a nossa causa não termina com a distribuição de rações. É fundamental que continuemos a conscientização à população sobre a importância da doação, né, responsável, da castração e dos cuidados veterinários. Precisamos trabalhar juntos para criar um futuro onde todos os animais tenham um lar seguro e amoroso. Gostaria de agradecer também a todos os voluntários e doadores que doam possíveis este trabalho. Sem apoio e a dedicação de cada um de vocês, não conseguiríamos alcançar o nosso objetivo. Continue a espalhar essa mensagem de amor e respeito pelos animais. E inspirem outros a fazerem o mesmo. Juntos podemos fazer a diferença. Cada ação conta, cada doação importa. E cada vida merece ser cuidado com dignidade e carinho. Esse é um agradecimento de mim a todas as pessoas envolvidas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tenha a todos uma boa semana. Nesse momento, quero passar a palavra ao vereador Gilson Conzatti, vai fazer uso da tribuna. A ração, que foram quantos quilos? 2.500 quilos de ração distribuídas para as famílias, para os cuidadores, né? Para as pessoas que nossos animais. E aí eu coloco da importância disso, que já criou frutos, né? Essa procuradoria que foi criada nessa casa, já teve outras câmaras que copiaram a ideia, e é isso, é copiar ideia. Por que não copiar ideias, né? E eu quero falar para os senhores vereadores que eu estou muito feliz. Planejar Iraí. Nós tivemos uma semana inteira, na verdade, do dia 2 ao dia 5, as pessoas aqui nesse recinto dessa casa pensando o município. Foram mais de 100 pessoas do município que estiveram aqui. Uma média de participação de 60 a 70 pessoas todas as noites. Algumas pessoas vieram numa noite, não vieram na segunda, mas vieram na terceira, vieram na quarta noite. Que bom! E saiu um documento. Saiu um documento que, e hoje nós recriamos o Conselho da Cidade, com 19 representações que vão fazer parte desse conselho, um conselho da Câmara de Vereadores, que as pessoas vão ser os conselheiros da Câmara de Vereadores nos diversos assuntos. Por quê? Porque nós precisamos pensar um programa que já existe, a lei 2008 de 2004,
que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, e também criou, naquela época, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, só que não foi colocado em prática. Então, esse conselho da cidade vai fazer com que a administração municipal, a Câmara de Vereadores, instigue esse fundo. Eu quero fazer a leitura de como é que seria constituído o fundo aqui, que é extremamente importante, talvez vai ter que ser mudado os recursos, porque o que diz o fundo? A destinação dos recursos ao erário público no valor de 10 mil para começar, isso teria que ser lá em 2005. Mas o valor 3% hoje, valor 3 em 2005, 4 em 2006, 5 em 2007. A partir de 2007, 5% do FPM seria destinado a esse fundo. Imagine quanto recurso se teria hoje. 5% do FPM teria que ser por uma lei municipal, uma lei do Executivo Municipal. 10% da arrecadação do ISS seria para esse fundo. 100% da arrecadação com a cobrança de serviço de máquinas cobrados no município. Esse acho que não teria, porque não se cobra serviço de máquina. Mas deveria se cobrar e colocar no fundo, porque esse fundo é para a agricultura, esse fundo é para a indústria, o comércio, o serviço, é para a sociedade como um todo. 100% da arrecadação da dívida ativa não tributária inscrita no município até 31 de dezembro de 2004, isso. Recursos oriundos de operação de crédito, amortização de empréstimos, recursos de captação de convênios, doações, enfim. Se nós tivermos esses recursos, imagine quanto incentivo econômico e social poderia se dar no município. Quanto incentivo, quanta empresa poderia ser instalada em Iraí com esse recurso? Não precisa inventar nada. Já foi inventado lá em 2004, com uma lei que não se colocou em prática. E que bom que veio o Planejar Iraí para nós ressuscitarmos essa lei, de nós ressuscitarmos o Conselho da Cidade e fazer com que as pessoas de bem desse município, que não ficam lá no Facebook só criticando, e sim, que vieram aqui discutir, trazer ideias, e para que é esse Planejar Iraí? Esse Planejar Iraí nós vamos agora entregar aos partidos políticos, aos candidatos a prefeito desse município, um plano de governo praticamente pronto, para que assumam um compromisso, não com a Câmara de Vereadores, mas com a sociedade, que veio aqui em 4 noites de frio, na semana do dia 2 ao 5 de julho, para pensar o município, para criar ideias ao município, para dar ideias para o futuro do município, para a próxima geração, quem sabe. Mas vamos pensar menos do que a próxima geração, vamos pensar os próximos 4 anos. Que os candidatos a prefeito assumam esse compromisso com a Câmara de Vereadores, sim, mas com a sociedade. Porque agora nós vamos criar o conselho, vereador Neco, e esse conselho é que vai fazer a entrega formal aos candidatos a prefeito desse município. Porque é extremamente importante o fruto. Nós já somos os representantes da sociedade, os representantes legítimos da sociedade, eleitos pela comunidade. Mas nós temos mais agora, nós temos um conselho de pessoas da sociedade que estão dando esse respaldo em pensamentos, em ideias, em propostas, em formas de trabalhar. Como vão querer que se trabalhe a Câmara de Vereadores? Como vai querer que trabalhe o Executivo? Esse é o objetivo. E essas ações, elas têm que acontecer, não para acontecer como aconteceu hoje, um abaixo-assinado solicitando uma ponte no recurso que essa Câmara já deu. Já repassou para a Prefeitura, que todos os vereadores assinaram e nós repassamos, na época, 300 mil reais ao Executivo. E eu vou trazer nos próximos dias quanto, só nas minhas gestões, vereador Paulo Martins, e depois o senhor também faça isso,
quanto já se repassou para o município? Quanto se deixou de gastar no parlamento municipal, de sobras do parlamento, que se repassou para o executivo? E muitas vezes, como esse ano, nós não esperamos o final do ano para repassar. Nós repassamos no início do ano, com o orçamento. Com o orçamento. Esse ano serão R$400 mil já repassados ao executivo. Por quê? Porque tem consciência, todos os vereadores dessa casa sempre tiveram consciência com os recursos públicos, mas também precisamos cobrar ações, e é isso que a Câmara faz. Esse é o papel da Câmara, é pensar, apesar de ser um poder independente, mas é harmônico, e todos querem a mesma coisa, o executivo e o legislativo quer o quê? Independente de partido político, que é o bem-estar da sociedade. E é isso que nós temos feito aqui nessa casa, através das ações, através de projetos como a Procuradoria da Causa Animal, de projetos como Planejar Iraí, de repasse de recursos, de abrir mão de recursos públicos da Câmara, do orçamento da Câmara, que não é o mesmo orçamento. As pessoas têm que saber isso. O Executivo tem um orçamento, a Câmara tem por direito, por lei constitucional, o seu orçamento. E desse orçamento que nós temos, nós abrimos mão de uma parcela para ser em benefício da sociedade. Tanto que estão fazendo e vão anunciar asfalto e calçamento, posso dizer, a Câmara está participando diretamente disso. Por quê? Porque nós já passamos o recurso diretamente ao caixa do município. Então a Câmara tem esse papel fundamental, a sociedade tem que saber disso. Por isso que é o papel importante do Parlamento Municipal, por isso que é importante a Câmara de Vereadores chamar a sociedade para discutir, criar o Planejar Iraí como criamos, e vamos levar os candidatos a prefeito. E aí eu quero fazer um apelo aos candidatos a prefeito desse município. Não coloquem só no seu plano de governo. Façam pela sociedade o que essa sociedade está pedindo. Nós já estamos entregando um presente aos candidatos a prefeito, aos partidos políticos, que vão ter representação no Executivo Municipal disputa. Nós estamos entregando que a sociedade não vai ter o trabalho de ir ao encontro da sociedade para buscar os seus temas, porque aqui, nessa casa, nesse parlamento, a sociedade veio. Veio, discutiu, sentou, ficou horas aqui discutindo, e está apresentando uma proposta. E essa proposta nós queremos o compromisso dos candidatos para que façam lá nas suas administrações, na sua administração do ano que vem, independente de quem ganhar a eleição, que faça pela comunidade esse respaldo que a comunidade está dando com as suas ideias, com as suas plataformas de desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado, senhores vereadores. Eu, nesse momento, encerro a minha fala. Muito obrigado. Convido o vereador Gilson para assumir os trabalhos. Nada mais havendo, convoco os senhores vereadores que queiram, então não é uma convocação, na verdade é um convite. Semana que vem nós teremos um seminário do Legislativo, de legislativos municipais aqui, teremos vários temas sendo discutidos, importantes. Lembrando que os candidatos que pretendem ser candidatos à eleição desse ano, que quiserem participar, liguem ou venham até a Câmara de Vereadores, se inscrevam, porque a Câmara de Vereadores tem uma parceria e vai contemplar aquelas pessoas que querem fazer essa capacitação. Então, fica esse convite. Na verdade, é quarta e quinta-feira da semana que vem, sexta pela manhã também. Então, estão todos convidados a participar, os que querem ser candidatos, que desejam ser candidatos, para se aprimorarem, para se capacitarem, para ter mais argumentos, inclusive, na sua eleição. Fica o nosso convite, fica o nosso apelo, por que não dizer, para as pessoas se capacitarem para colocarem seus nomes à disposição cada vez mais. E os vereadores façam esse convite. Participe, que é importante. Vocês que participam das ações
fora do nosso município. Agora nós temos mais uma oportunidade de fazer uma capacitação diretamente da Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Próxima sessão no mês de agosto.